Amor, será que isso machuca o bebê? Não. Porque eu sinto ele, então ele me sente. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que sente, não. Sente sim, é claro. Ele sente. Essa é a Julianne Moore e o Hugh Grant estrelando em 9 meses. E essa cena que a gente acabou de assistir é bastante comum na vida a dois, quando está a caminho mais um integrante da família. E eu tenho quase certeza de que se você está grávida, acabou fazendo do seu bonitão grávido também. E mesmo que você não seja marinheiro de primeira viagem, você vai adorar as informações geradas aqui pelo Todo Seu. Mas nós vamos manter a calma, pois em caso de crianças a bordo, nem sempre é necessário ser radical. E a pergunta que não quer calar: será que você vai ter de ficar sem sexo por 9 meses? E foi pensando nessa e em outras dúvidas sexuais que nós convidamos uma psicóloga clínica pós-graduada em terapia sexual, que é também consultora de sexualidade na Rádio Jovem Pan. É só atravessar aqui a rua. Eu estou recebendo a sexóloga Paula Napolitano. Ô Paula, como é que você está, meu amor? Obrigado por ter vindo, tudo bem? Imagina, o prazer é meu. Tudo bom, tudo ótimo. Está na sua casa. Obrigada. Senta aí, nosso diretor é o mesmo? Não é? Paulinha, essa dúvida assombra principalmente os homens, logo que recebem a notícia de que serão papais. Isso. O sexo durante a gravidez é prejudicial ao bebê? Já sei que você vai falar, porque eu tenho 3 filhos. Então, esse vídeo mostra bem a realidade das pessoas quando estão grávidas, né? A primeira coisa é ver se não tem uma gravidez com algum risco. Então, a primeira coisa é o ginecologista que vai ver se não tem algum abortamento anterior, algum sangramento. Mas em não tendo problema nenhum, não tem problema nenhum ter relação sexual, independente do tempo, né? Então, que ela estava falando assim, mas você vai sentir, como é que é? Não tem problema, não vai estar prejudicando, não vai estar atingindo o bebê, nada desse gênero, né? Você sabe que foi até uma época bastante auspiciosa, época de gravidez, de meus filhos para nascer e tudo, não interrompi nem um minuto sequer. E está todo mundo aí bem, com saúde e tal. Exato. Às vezes a gente tem muitas preocupações até demais, né? Eu tinha. O primeiro filho, quando... Meu Deus do céu, será que... Aí falei com o médico, disse, absolutamente, ela está muito bem, não esquece isso. E essa história também que a mulher perde a libido quando está grávida, tudo mentira, uma falácia isso aí, uma bobagem. Às vezes no primeiro trimestre, tem mulher que fica muito enjoada, que passa mal. Então, nessa adaptação, ela pode não sentir muita vontade, não sentir muito desejo. Não conhecia esse problema. Ai, que bom. Que bom mesmo, né? Mas não necessariamente porque vai baixar um hormônio, todas as mulheres não vão ter vontade, isso não. É até uma coisa do casal, né? Claro. Agora, Paulo, existe um período em que, vamos dizer, é indicado e outro que é, contraindicado? E na gravidez, estando normal, não tem período que é contraindicado. Na verdade, se o casal estiver de acordo e estiver com vontade, é até indicado. Por quê? Porque é uma forma do casal manter a cumplicidade, manter a intimidade. E o bebê sente o quê? A felicidade do casal. Correto. Isso ele sente. Os seus pais estão bem, o ambiente em que ele está bem. Não que ele vai sentir os movimentos da relação e que ele vai entender o que está acontecendo. Não, isso né? não. É como se a mãe estivesse fazendo exercício, estivesse caminhando, é algum estímulo, porque o sexo é uma atividade física também. Mas ele vai estar sentindo a intimidade, a relação legal que o casal vai estar tendo. Essa harmonia ele vai estar sentindo. Você sabe que eu vi agora no filme, no 9 meses, e a grande preocupação que eu tinha também na época é essa história de machucar o bebê e dele sentir a relação, né? Também machucar nem em sonho, a gente sabe. Porque ele está protegido ali pelo útero, pelo colo do útero, então ele não vai sentir. Você não vai estar cutucando ele lá. Mas ele sente essa relação, ele sente essa intimidade, ele sente. Agora, Paulinho, uma coisa que não sei se é mito ou se é verdade, mas é verdade que o orgasmo feminino, ele estimula as contrações do parto?
É assim, se a mulher estiver lá no período final da gravidez, então ela estiver ali nos 8 meses e meio, até é indicado pelos médicos, se ela quiser ter parto normal, que ela tenha relação sexual. Porque ele pode sim ajudar, mas ele não vai incitar o parto prematuro, por exemplo. Mas os médicos indicam, porque inclusive o esperma tem inclusive uma substância dentro dele que facilita ali também no final a abertura ali do colo do útero. Então tem algumas questões, mas ele não vai propiciar. Então tá antes da hora, ele vai propiciar o parto, não. Mas estando lá perto da hora, ele pode ajudar a ter um parto natural. Porque essas contrações vaginais, elas de fato, quer dizer, teoricamente poderiam ajudar, porque é um músculo, né? Sim, sim. E até a relação sexual é legal durante a gravidez porque você está estimulando, você está fazendo um treino ali muscular também. Agora, se a mulher tem alguma, por exemplo, ela já tem o colo do útero um pouco mais largo, aí no finalzinho não é indicado, porque aí pode estimular prematuramente, tá, né? Mas não que ele vai estimular se tiver tudo normal, isso acontecer prematuramente. Eu queria que você falasse também sobre outro tema, Paulinha, que está gerando polêmica. Isso é uma coisa que tem me preocupado. Eu tenho visto isso e eu fiquei bastante assustado. Essa história dessa garotada aí usar Viagra, enfim, essas coisas na adolescência, né? Explica, para quem não conhece, o que o Viagra, para que ele serve, enfim. É muito legal esse tema, porque realmente é uma coisa que está nos preocupando muito, porque é muito sério. Quero ver, né, como é que é. Imagina. E é mais ou menos assim. Então, o Viagra, o que ele é? Tanto o Viagra e seus semelhantes, né? O Levitra, o Cialis, eles são remédios para ajudar a quem tem problema de ereção. Sem dúvida. E que ajudaram muitas pessoas, principalmente acima dos 60 anos, que passam a ter um pouco mais de problema de ereção. Podem ter, né? Só que o que está acontecendo é que os jovens estão usando. E está aí usando indiscriminadamente, sem receita, sem conselho do médico. O que ele faz, basicamente? Ele dilata as veias, né, do corpo cavernoso. Do corpo cavernoso, facilitando o sangue para o corpo e deixando o pênis ereto. Tá. Só que ele não faz isso só para o pênis. Ele faz isso para o corpo inteiro. Né? Porque ele é um vasodilatador de todas as veias do nosso corpo. Entendo. Por isso que ele é um remédio e não pode ser usado como está sendo usado com balinha. Usando como uma coisa que não tem indicação médica, porque ele tem indicação médica e pode trazer riscos à saúde se não for usado adequadamente, né? Você imagina um vasodilatador de tudo. Gente, o cara pode, sei lá, ter um AVC. Pode, um infarto. Um infarto. Exatamente. Né? E isso que os jovens não estão percebendo, a gravidade disso, né? E muitas vezes, o que é mais sério ainda, associando com drogas. Associando com álcool, com êxtase, com outras drogas, e aí fica complicado. Meu Deus, não sabia que estava nesse nível, não, Paulo. Então, eles usam muitas vezes no modo recreativo. Tá. Então, tá lá, tomou, daí vai pra balada, usa as drogas. Pegou, aquela história, né? Ficou. E aí usa o álcool para ficar mais desinibido ali e tal. E aí usa o êxtase para ter aquela sensibilidade maior. E a junção dos dois pode ser muito perigosa, né? Ou seja, estão usando indiscriminadamente e não tem ideia da consequência desse tipo de, sei lá, de uso imprudente, né? Exatamente. Além do vício, né? Vicia? O vício psicológico. Tá. Então, o que a gente tem encontrado são muitos jovens, eu tenho no consultório, jovens adultos, que já estão viciados no Viagra. Então, eles não conseguem manter relação sexual se eles não tiverem tomado antes. E jovens? Jovens. Menos de 30 anos. Né? E são vários casos. Né? Então, passam a não conseguir mais. Então, eles nem têm relação sexual se eles, por acaso, não estão com remédio. Eles vão ter que comprar para poder fazer. Isso é uma coisa psicológica. Exatamente. Aí começa esse vício psicológico, ele achar que se ele tiver sem o remédio, não vai funcionar. E ele não quer correr esse risco. E sexo está tudo aqui mesmo, não tem jeito, né? Esse é o órgão principal, né? Não é nem pênis e vagina, é cabeça. Não, é cabeça. Imagina, exatamente. O resto é consequência. Exatamente. É adereço. A nossa produção ouviu um garoto, inclusive, que fez uso desse medicamento. E eu queria mostrar para você como é que foi essa experiência. Na volta, você comenta, né? Okay. Roda aí, criançada. Eu tenho 17 anos e há uns 6 meses eu utilizei de Viagra sem prescrição médica. Eu comprei numa farmácia comum e marquei com a minha namorada a gente se encontrar.
E no começo eu achei que nem ia fazer diferença nenhuma, porque eu não senti nada de diferente. Mas com o passar do tempo eu comecei a sentir enjoo, ânsia, tontura, e fiquei bastante preocupado, comecei a tomar bastante água para ver se amenizava o efeito do medicamento. E aí? Pois é. Mas é isso mesmo? Tem esse tipo de sintomatologia quem toma? Tem. É isso que a gente viu, né? Ele tomou porque tomou, por curiosidade, e não sabia de nenhuma das consequências que poderiam acontecer. Um dos efeitos colaterais desse Viagra ou desses outros medicamentos pode ser dor de cabeça muito forte, enjoo. Né? Exatamente, porque vasodilata. Ter aí sensação de náusea, de tudo aqui preso, né? Então tem essas consequências. Mas acho que uma coisa muito séria é o porquê. Né? Por que os jovens estão fazendo uso de uma coisa que não é para eles, né? Ou não seria indicação, né? E aí tem vários motivos, mas uma coisa muito importante é a ansiedade que a gente está vivendo. A gente está vivendo numa sociedade... É um mundo de imediatismo. Eu tive transtorno de ansiedade. Então... Tive que fazer tratamento e tudo. Exatamente. Imagina. E a gente vê exemplos simples, né? Quem consegue hoje ficar sem o celular e sem olhar para o celular? Que bom! O tratamento foi bom. Mas você vê ali no banho. Eu tenho pacientes meus que falam assim, eu não consigo ficar com o celular sentado. No banho, por exemplo. Então, vibrou o celular ou tocou, eu saio do banho para olhar. Gente... Então, esse é um exemplo. Outro vício psicológico também. Outro vício psicológico. Né? Então, tem essa coisa da ansiedade. E aí, assim, é claro que você é jovem, você tem o risco de falhar maior. Você está ansioso, você não conhece, você quer fazer direito e tal. E aí, a coisa de não poder falhar nunca. É uma coisa de tanto perfeccionismo que não pode nunca acontecer isso, né? Que legal. Outra coisa que está prejudicando, assistir filmes pornôs desde muito cedo. Antigamente você tinha o quê? Você tinha que ir na banca e olhe lá com aquela cara de vergonha ou conseguir a revista com alguém e mostrar para, né? Pra tudo parceira, ali. Tá. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eles digitam no celular, no computador, desde na muito própria televisão. Na própria televisão, desde muito novo, né? E não entende que aquilo tudo lá é fictício. Claro. Que tem um roteiro, que tem um script, que eles tomam um remédio para ficar com o pênis duro. Exatamente. Que tem toda uma preparação. Então eles passam a achar que a vida sexual tem um script, tem um roteiro. E que é daquela forma, e que tem que ser. Então se eles não têm um pênis daquele tamanho, ele já tem um problema. Então, e aí começa uma coisa gigante. Eu vou dizer, eu vi outro dia, Paula, era uma coisa gigantesca. Eu digo, isso não existe, isso é ficção. Mas num jovenzinho ele vai falar, eu tenho um problema. Deus meu. Ele não consegue ficar com o pênis duro aquele tempo todo, ele fala, eu tenho um problema, eu preciso tomar Viagra. Mas por quê? Porque o ator do filme tomou, mas ele não sabe diferenciar isso. Ele está numa idade que ele não consegue diferenciar. Eles tomam, inclusive, um tipo, me falaram, eu vi até num documentário na televisão, falando que eles tomam um remédio, inclusive, para, não sei se é para ansiedade, para transtorno da ansiedade, ou é um outro para déficit de atenção. Déficit de atenção. Isso. Que é, né, a Ritalina, né? É Ritalina, isso aí. Exatamente. E o cara fica ali horas com a moça e não acontece nada. Não porque é tem assim. vários outros medicamentos que prejudicam muito na ereção, na ejaculação, no orgasmo. E a Ritalina é justamente isso, é mais uma proposta para eu quero ser perfeito. Então, se eu distrair um pouquinho, eu não posso. Mas não tem outras formas de melhorar a vida sexual sem ser com o uso de medicamentos? Com certeza. Então, pronto. E esse é o nosso papel aqui, né? É estar ajudando isso. Lógico. É claro, coisas básicas, né? Atividade física, você ter boa noite de sono, se alimentar bem. Mas outras coisas são conversar sobre o assunto, que nem a gente está fazendo aqui. O sexo ainda é muito tabu. As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre sexo e principalmente de problemas relacionados ao sexo ou dificuldades. Você nunca vai ver um jovem falando, eu falhei, brochei. Eles não falam sobre isso. Então, conversar mais sobre isso, conversar com a namorada, com a parceira, com o parceiro, falar sobre isso, de que não é nenhum problema, que faz parte da vida. É a gente entender que nós não somos robôs, né? Exatamente, somos humanos. Exatamente. Tempo mais alguma coisa que eu queria falar? Pode? Posso, então tá bom. Eu queria falar da mitologia desses medicamentos, ou seja, como é que ele pode influenciar no desejo ou na
viabilização de uma super ereção, que é o que a garotada pensa. Isso. Às vezes até tem o risco deles, eu já vi casos, deles tomarem mais do que um, achando que assim eles vão ter uma ereção maior ainda. Vão para o hospital, com certeza. Muitas vezes sim, vão para o hospital. Então a questão é, não causa super ereção. O Viagra, ele facilita a ereção acontecer. Mas tem que ser estimulado. Exatamente. E aí é outra questão, não entra no desejo. Viagra não gera desejo. Então se ele não for estimulado, então ele tomou um Viagra e está na aula, o pênis vai permanecer igual. Claro. E eles têm, às vezes, esse mito de que não vai ficar lá, então tem... Não, se ele não tiver estímulo, ele não vai ter ereção. E aí pode ser que ele tenha estímulo, teve ereção, teve relação, acabou a relação, ele vai perder a ereção. E é importante que perca, se ele ficar muito tempo lá, é um priapismo. outro... Priapismo, exatamente. Aí tem que correr para o hospital se são várias horas seguidas. Claro. Né? Então, não causa superereção, não faz com que você tenha desejo, né? Então, são algumas questões para a gente tirar esses mitos do Viagra, né? E dos outros que a gente tem também. Você está vendo, bonitão? Não para com essa bobagem, né? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário. A tua vontade de ser o rei da cocada preta, você vai ser o súdito da cocada branca. Quer dizer, vai se arrebentar. Atenção com essa história, não tem sentido. E até o uso das drogas faz o contrário. Às vezes ele acha que o álcool ajuda a ter... Pelo contrário. É o contrário. Vai diminuir desejo, vai diminuir ereção e o prolongado, pior ainda, né? Paulinha, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Paula Napolitano, essa bonitinha, olha, tão novinha e sabe tudo, né? Ela é consultora também de sexualidade na Rádio Jovem Pan, do meu querido amigo Tuta. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Volte mais vezes. Foi um prazer, com certeza. Obrigado, meu amor. Obrigado, Paula.